Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Neogrid. Estão comigo hoje Nicolás Simone, nosso CEO, e Augusto Vilela, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informo que esta apresentação está sendo gravada e conta com tradução simultânea. Para quem desejar acompanhar em inglês, basta selecionar a opção Interpretation e silenciar o áudio original. For those participants who desire to listen to this webcast in English, please note that simultaneous translation is available through the interpretation button below. You can also mute the original Portuguese audio by clicking Mute Original Audio. Antes de iniciarmos, lembro que eventuais declarações e projeções refletem expectativas da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas. Após os destaques, abriremos a sessão de perguntas e respostas. A gravação e os slides estarão disponíveis no site de RI da Neogrid. Agora, gostaria de passar a palavra para a apresentação do Nicolás Simone. Bom dia, Nicolás! Obrigado e bom dia a todos. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando os resultados deste primeiro trimestre sobre a nova gestão da Neogrid. No nosso último call de resultados, apresentamos diversas iniciativas que marcavam o início de uma transição acelerada da companhia. Desde então, avançamos significativamente em várias frentes e gostaria de destacar alguns desses progressos. Primeiro, como mencionamos anteriormente, a Neogrid havia despriorizado o mercado internacional. Porém, temos relacionamentos com clientes relevantes, cases de sucesso e uma base sólida de expertise fora do Brasil. É um ativo que temos que utilizar melhor. Então, desde junho, retomamos nossa agenda de go-to-market no exterior e já registramos novas vendas importantes na Colômbia e no Peru, junto a grandes clientes com os quais reforçamos o relacionamento a partir das operações brasileiras. Segundo, ampliamos nosso mercado-alvo no Brasil. Além dos segmentos tradicionais de CPG e eletro, já estamos entrando em novas verticais, especialmente o mercado PET e casa e construção, que tem se mostrado bastante promissor. Muito felizes com esta decisão também. Terceiro, aceleramos a nossa agenda de eficiência. Superamos as metas iniciais de redução de custo e atingimos um EBITDA ajustado de 9,4 milhões, o melhor patamar desde o final de 2023. O Augusto vai detalhar esse desempenho daqui a pouco. Concluímos também a antecipação de cláusula de earn-out dos contratos de empresas adquiridas nos últimos anos. Essa decisão acelerou a integração das ofertas e produtos e nos permitiu extrair mais eficiência operacional e sinergia entre as equipes. Outro ponto importante também é o rollout de novos modelos comerciais. Um bom exemplo é o EDI mercantil, nossa solução de integração de pedidos que passou a operar em um modelo que entrega mais valor para o cliente e incentiva o uso e geração de dados dentro do ecossistema Neogrid. Este é um exemplo das outras oportunidades que nós vemos em los diferentes produtos dentro de nosso ecossistema. Por fim, anticipamos a renegociação de um contrato relevante de cloud computing, nuvem, que nos trará ganhos expressivos em eficiência de custo e acelera, evoluções tecnológicas em nossa plataforma. Estes ganhos expressivos de eficiência nós vamos a ver em 2025 e também vão ter reflexo em 2026. Em resumo, estamos, portanto, construindo uma Neogrid mais ágil e mais enxuta, fazendo mais com menos. Hoje atingimos o menor número de colaboradores desde 2022 e, ao mesmo tempo, estamos cada vez mais próximos de nossos clientes, demonstrando valor e fortalecendo nossas relações comerciais. No próximo slide, destaco mais uma etapa importante de nossa jornada de transformação organizacional. Iniciamos o ano com um modelo formado por 5 BUs, ou 5 unidades de negócio. Após duas ondas de ajuste, uma em junho e outra em outubro, chegamos a uma estrutura mais simples e efetiva, com duas grandes BUs, cada uma com gestão completa do relacionamento com o cliente, desde a geração de demanda até a pós-venda. Isto nos permite ter mais foco, mais proximidade com clientes e, com certeza,
trabalhar a dimensão muito mais precisa de agregação de valor. Essa mudança nos trouxe mais agilidade, eficiência no span of control e uma visão mais integrada de negócio. Também melhoramos a governança sobre os múltiplos pontos de contato que temos dentro dos mesmos clientes, algo fundamental em um portfólio tão amplo como o que temos na Neogrid. Além disso, unificamos as áreas de finanças, performance comercial e governança em uma única estrutura. Essa consolidação reforça nossa governança interna e nos permite um olhar mais abrangente sobre a operação, trazendo previsibilidade, controle e oportunidades de sinergia. Essa é a base que nos permite crescer com eficiência, velocidade e disciplina, mantendo o foco em gestão de valor para o cliente e para o acionista. Por fim, gostaria de compartilhar no próximo slide com vocês a nossa visão de futuro. Enquanto trabalhamos de uma forma intensa na transição de patamar de resultados, também estamos desenhando o que acreditamos ser um modelo que a Neogrid pode gerar ainda mais valor, tanto para nosso ecossistema quanto para nossos acionistas. Adotamos uma abordagem bimodal. De um lado, seguimos buscando transpor desafios e aproveitar oportunidades mais imediatas, acelerando eficiência e execução. Do outro, estamos preparando a próxima fase da companhia, que passa a incluir a oferta da primeira solução de supply chain autônoma para nossos clientes. Essa jornada parte de nossa malha de dados, a maior e mais completa da cadeia de consumo no Brasil, e do nosso portfólio integrado, que cobre toda a jornada de indústria, distribuidores e varejo. Ao integrar nossos produtos e ofertas, estamos extraindo sinergias e construindo a base para uma automação inteligente de toda a cadeia de abastecimento e consumo. A NIA, nossa inteligência artificial proprietária, é o grande acelerador dessa transformação. Ela conecta dados, recomendações e em breve permitirá que criemos agentes autônomos de IA, dedicados a processos críticos, posicionando a Neogrid como uma empresa verdadeiramente agêntica, capaz de orquestrar a cadeia de suprimentos de forma inteligente, contínua e colaborativa. Esse direcional estratégico tem guiado nossos roadmaps e inspira o nosso propósito: ajudar nossos clientes a vender mais com mais margem através de tecnologia, dados e inteligência aplicada. Com isso, encerro minha primeira parte da apresentação e passo a palavra para Augusto agora para prosseguir. Obrigado. Obrigado, Nicolas. Bom dia a todos. Eu gostaria de abrir falando sobre a nossa receita recorrente mensal, o indicador de MRR, que se manteve praticamente estável na comparação com junho de 2025. Agora, em comparação a setembro de 2024, tivemos crescimento nos setores de CPG e de eletro no Brasil. Nos demais segmentos, nós ainda percebemos uma pequena retração, muito em função da despriorização desses mercados nos últimos anos. Cabe ressaltar aqui que, conforme o Nicolas mencionou no início da apresentação, estamos ampliando o nosso foco comercial para outros setores, além do CPG e do eletro, e voltamos a prospectar clientes no exterior, e aqui já temos alguns contratos importantes assinados. Outro fator que gostaria de chamar a atenção é o fato de estarmos revendo modelos comerciais de alguns dos nossos produtos, como o EDI mercantil. Essa revisão deve favorecer o crescimento da receita baseada em uso e adição à receita da recorrência mensal, que estamos vendo aqui na tela. Internamente, temos observado uma melhora importante na nossa cadência comercial. Isso deve se traduzir em receita futura na medida em que avançamos nos ciclos de implantação dos nossos produtos. Por fim, é importante mencionar que, como estamos falando desde o nosso último call, devido à despriorização do mercado internacional, continuamos a esperar para o quarto trimestre deste ano a não renovação de contratos no valor de aproximadamente 1,1 milhão por mês, como demonstrado na coluna tracejada à direita desse gráfico. Avançando para o próximo slide,
Em linha com a performance do indicador de MRR, gostaria de apresentar nossa receita líquida, que fechou em 67,9 milhões no terceiro trimestre de 2025 e 205,8 milhões na visão acumulada dos primeiros 9 meses deste ano. Isso representa uma retração de 1,1% no trimestre em relação ao 3T24 e um crescimento de 0,7% na visão acumulada do ano. Além disso, a nossa receita recorrente ficou registrada em 97,6% da receita total no terceiro trimestre de 2025 e 97,8% na visão acumulada, demonstrando o tamanho da proporção da receita recorrente sobre nossa receita. A redução da receita de serviços, por outro lado, está relacionada com a nossa política comercial, que passa a privilegiar cada vez mais as receitas recorrentes em contratos de longo prazo, bem como receitas sobre consumo, né? Receitas baseadas em utilização dos nossos produtos. Seguindo para o slide 10, analisamos aqui a composição da nossa receita. Observamos que a parcela oriunda da operação internacional representou 9,9% da receita total na visão acumulada e se manteve estável na comparação com o mesmo período de 2024. Nesse período, esse movimento se deu pela valorização cambial positiva de 18% no acumulado de 9 meses. No gráfico à direita, passamos a apresentar receitas por BU, mas aqui já com a consolidação que o Nicolas apresentou, com a união aqui das unidades de integração, execução do varejo e supply chain, na BU que passamos a chamar apenas de supply chain. Nesse contexto, demonstramos que a unidade de supply chain representa 56,7% da nossa receita nos primeiros 9 meses deste ano, uma evolução de 3 pontos percentuais nessa representatividade em relação ao mesmo período do ano passado, ao passo que a unidade de inteligência colaborativa representa 43,3% da receita nesse mesmo período. Passando para o próximo slide, apresentamos uma abertura das margens brutas por unidade de negócio, refletindo a maturidade e eficiência de cada operação, conforme destacado no slide anterior. De forma geral, a margem bruta da Neogrid atingiu 58,6% nos primeiros 9 meses de 2025, praticamente em linha com o mesmo período do ano passado, sendo que a BU de inteligência colaborativa apresentou margem bruta de 51,7% e a de supply chain 62,8%. Na visão trimestral, a margem bruta da Neogrid evoluiu 4,3 pontos percentuais em relação ao 3T24, principalmente devido ao menor custo com o pessoal, mesmo considerando o impacto da reoneração da folha de pagamentos no ano de 2025. Seguindo agora para o slide 12, as despesas operacionais apresentaram uma redução relevante, representando 47,3% da receita líquida no terceiro trimestre de 2025, contra 63% no terceiro trimestre de 2024. E na visão acumulada do ano, nós saímos de 58,9% em 2024, nos primeiros 9 meses, para 54,3% de janeiro a setembro de 2025. Os principais impactos estão na linha de despesas com vendas e de despesas gerais e administrativas, G&A. Essas linhas apresentaram reduções de 7,2 pontos percentuais na linha de despesas com vendas e 4,6 pontos percentuais na linha de despesas gerais e administrativas. No G&A, os efeitos são principalmente pela melhora na despesa com pessoal, que acompanhou também aqui a redução do quadro de colaboradores da Neogrid. Já nas despesas com vendas, tivemos uma redução importante, comparando com o ano passado, pela revisão do formato do nosso Neogrid Summit, que esse ano foi feito em um formato mais executivo, que além de promover muito engajamento com clientes, teve um formato com menor custo e contou com uma grande contribuição de patrocinadores no custeio do evento. Quando consideramos as despesas operacionais que foram capitalizadas, o nosso CAPEX, né, aquele que foi proativo, essa redução se torna ainda mais evidente. A relação entre despesas e receitas reduziu em todas as frentes, chegando a uma redução de 22,8 pontos percentuais em relação à receita quando comparamos com o terceiro trimestre de 2024. No slide 13,
demonstramos a evolução do nosso EBITDA ajustado. Como consequência das grandes e importantes reduções que tivemos nas linhas de despesas operacionais, que acabei de apresentar no último slide, o que vemos aqui é uma recuperação do nosso EBITDA ajustado, que saiu de um patamar de 4,1 milhões negativos no terceiro trimestre de 2024 para 9,4 milhões positivos no terceiro trimestre deste ano, agora no final de setembro. A melhor performance desde o final de 2023. Isso nos levou a uma margem EBITDA ajustada de 13,8% no terceiro trimestre de 2025, que equivale a uma melhora de 20 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano de 2024. Na visão acumulada, o EBITDA ajustado registrado foi de 9,3 milhões, com margem de 4,5%, fortemente impactada pelo resultado desse terceiro trimestre. A performance do EBITDA, de forma geral, demonstra a capacidade da Neogrid de gerar resultado operacional de forma recorrente e o sucesso das nossas iniciativas voltadas para a eficiência. Importante observar aqui que o principal ajuste do EBITDA, nós chamamos de EBITDA ajustado, né? O principal ajuste foi o fato de não considerarmos um efeito positivo que tivemos por reversões de passivos relacionados a obrigações por aquisições de investimento, principalmente relacionadas à antecipação de cláusulas de earn-outs de empresas adquiridas, que o Nicolas mencionou no início da apresentação. Esses efeitos foram de 6,3 milhões. Então, se não tivéssemos ajustados, nosso EBITDA não ajustado, né, seria de 15,4 milhões no terceiro trimestre de 2025, ou 22,6% da receita líquida, seria a margem EBITDA. Passando agora para o último slide, antes de me aprofundar no gráfico da esquerda, eu queria dizer aqui que nós tivemos um resultado antes de imposto de 9 milhões positivo no terceiro trimestre de 2025. E com isso conseguimos reverter o resultado antes de imposto de renda, o LAI, que até junho ele era negativo em 6,9 milhões. Então, por isso, partimos aqui do gráfico da esquerda de um resultado positivo acumulado antes do imposto de 2,2 milhões. Quando deduzimos aqui capital de giro, ajustamos por eventos não caixa e outras perdas líquidas, podemos observar que tivemos uma geração de caixa pelas operações de 12,9 milhões nos primeiros 9 meses deste ano. E quando ajustamos aqui, retirando juros e CAPEX, temos um indicador de fluxo de caixa livre de 3,9 milhões. No gráfico à direita, vemos que com essa performance operacional, com geração de caixa, a Neogrid fechou o setembro de 2025 com 127 milhões de reais em caixa. Uma posição crescente de caixa líquido, descontando aqui todas as obrigações que nós temos com dívidas e mesmo as obrigações com M&As. Essa é a maior posição de caixa da companhia desde dezembro de 2023. E esse resultado reflete nossa melhora operacional e também impactado pela reversão de earn-outs a pagar, né, que reduz nosso passivo. Então, com isso, concluímos a apresentação de hoje e ficamos à disposição para responder perguntas agora na sessão de Q&A e começa na sequência. Então, por favor, podem seguir com a coleta das perguntas. Obrigado aos senhores Nicolás e Augusto pelas apresentações. Com isso, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, você pode clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, informando seu nome e companhia. As perguntas enviadas por escrito que não forem respondidas durante a conferência de resultados serão encaminhadas posteriormente para a equipe de relações com investidores. Nossa primeira pergunta vem do senhor Fernando Amaral, investidor. E ele diz: você mencionou a evolução da Neogrid para uma empresa agêntica. Poderia detalhar melhor o que isso vai representar dentro do portfólio atual de soluções e como essa abordagem se traduz na prática em valor para os clientes? Bom, Fernando, primeiro, obrigado aí pela pergunta. Quando falamos de uma Neogrid como empresa agêntica, não? Estamos descrevendo um novo estágio de maturidade em nosso portfólio, nossos produtos, não? Em que inteligência artificial, vamos falar assim, deixa de atuar apenas como ferramenta
analítica y pasa a ser parte activa de ejecución operacional de nuestros clientes. Então, na prática, isso significa que estamos desenvolvendo soluções baseadas em agentes autônomos de inteligência artificial capazes de interpretar dados, tomar decisões e executar ações diretamente em processos críticos da cadeia de consumo e abastecimento. Desde ajuste automático de pedidos, por ejemplo, no EDI mercantil, hasta recomendaciones de promoções, optimizações no varejo. Então, eu sempre dou o exemplo, como existe o carro autônomo, por que não ter um supply chain autônomo dentro das operações de nossos clientes, que isso garante muita eficiência, não? E, obviamente, reduções de custo e optimizações bem importantes para nossos clientes. Esses agentes serão sustentados pela NIA, que é nossa inteligência artificial proprietária, que conecta e aprende com o comportamento real da cadeia de abastecimento, não? Nós temos muito dado de mercado e com isso uma fonte muito rica quando se conecta com inteligência artificial. E com isso, o valor para o cliente vem em três dimensões principais. Primeiro, velocidade na toma de decisões, precisão e eficiência, ao liberar equipes para se concentrar em atividades que impactam mais ou têm um impacto mais estratégico. Deixar de, novamente, liberar equipes da parte operacional e focar equipes para a parte estratégica. Portanto, uma neogrid agêntica é aquela que passa a agir dentro da cadeia, tornando-se um verdadeiro copilot ou pilot autônomo para as operações das indústrias, distribuidores e varejo. Então, estamos muito felizes com este caminho e com essa visão de futuro que estamos implementando na Neogrid. Nossa próxima pergunta, também por escrito, do Sr. Gustavo Farias, da UBS. E ele diz: vocês falaram sobre algumas iniciativas de AI, tanto para trazer mais eficiência operacional, quanto para complemento do portfólio, em processo de lançar a fábrica de agents. Como tem sido a demanda por módulos de AI? Qual a visibilidade de crescimento na receita e margens em relação a isso? Bom, primeiro aí, obrigado também pela pergunta. A frente de IA está no centro de nossa estratégia, não? Desde que nós estamos falando aí, fizemos o call anterior também. Então, agora, evoluindo para uma fábrica de agentes, a fábrica de agentes nasce para acelerar a aplicação prática de inteligência artificial nos produtos, conectando dados, automação e execução com autonomia. Esse é o principal ponto. A demanda tem sido muito positiva, especialmente em clientes que utilizam nossas soluções ou que já têm inteligência artificial dentro das operações deles e querem evoluir para processos mais autônomos. O mesmo exemplo que di na pergunta anterior de supply chain autônomo. Além disso, temos percebido uma forte búsqueda de empresas interessadas em aplicar inteligência artificial nas operações, mas as empresas não sabem como ou onde implementar ou onde colocar inteligência artificial para gerar valor, para gerar ROI dentro das operações. Nós estamos vendo no mercado geralmente que as empresas querem ir para essa jornada de inteligência artificial, mas não estão sabendo internamente onde implementar, onde agregar valor. E aqui Neogrid tem todo esse conhecimento e todos os produtos, vamos falar assim, para poder acelerar essa jornada dentro dos nossos clientes. Então, o papel da Neogrid é justamente apoiar essa jornada, integrando e aplicando IA em toda a cadeia de consumo e abastecimento, focando na agregação de valor. Do ponto de vista financeiro, não? Indo diretamente também para a pergunta, a captura de valor vem de duas dimensões, vamos falar assim. Uma é crescimento de receita de forma geral, com um novo diferencial competitivo e formas de monetização e aumento de uso dos produtos também. Isso é importante, não? Nós não queremos só implementar produtos, nós queremos que os produtos sejam adotados e agreguem valor para nossos clientes. E expansão das margens pela automação interna, não? Então, quando nós vemos, queremos ter ou agentes dentro dos nossos produtos, mas também queremos ser uma empresa agêntica internamente na Neogrid. E aí, com foco em gerar eficiência, redução de custos operacionais, então, em resumo, reduzir o custo de servir ou fazer mais com menos também. Então, nós estamos liberando ferramentas internas também dentro da Neogrid, até para os próprios colaboradores poder criar agentes. Esses são os próximos passos que vamos estar fazendo na Neogrid. É importante destacar também que os efeitos de automação interna, não, geralmente aparecem antes dos ganhos de receita. E já começamos a perceber esses resultados no trimestre. Começamos a implementar
las herramientas de inteligencia artificial en nuestros procesos internos y comenzamos a tener reflexos en ganhos de eficiencia que están nos resultados que estamos apresentando. Todos esos avanços fortalecem nossa capacidade de gerar valor incremental, tanto para nossos clientes, para os acionistas, ¿no? Posicionando inteligência artificial como um vector real de crescimento para a Neogrid. Então, muitos felizes também com este caminho que nós estamos tomando e a visão de futuro que nós estamos tendo na Neogrid. A próxima pergunta, juntando duas, uma do senhor Gustavo Farias, da UBS, que diz: quais os principais drivers de expansão de margens para frente, após ter consolidado os segmentos e reduzido o time? E a segunda, do senhor Edmundo Assis, acionista, ele diz: vimos uma melhora nos resultados da empresa baseado em eficiência de custos. Existe mais algo nessa linha que esteja sendo trabalhado? Bom dia. Muito obrigado, Gustavo, Edmundo. Obrigado pelas perguntas. É um prazer ter vocês aqui no call. Tá? De fato, nosso resultado do terceiro trimestre foi bastante positivo, principalmente pela eficiência em custos, né, como mencionado pelo Edmundo. Mas a gente entende que daqui para frente, a expansão de margem deve ser trabalhada sobre duas frentes principais. Primeiro, uma oportunidade de escala operacional importante que a gente vê na empresa. A gente tem espaço para crescer a operação, mesmo com a manutenção da base instalada, mesmo com a otimização que temos feito recentemente, né? Estamos melhorando processos em área como suporte, atendimento e onboarding de clientes, e isso nos permite tanto aumentar a eficiência interna em custos, mas também nossa habilidade de capturar receita e crescimento de forma mais rápida. Ou seja, a gente pode crescer receita sem crescer custos na mesma proporção. A segunda principal alavanca, acho que o Nicolas acabou de mencionar na resposta dele, é que a gente ainda vê bastante oportunidade de automação e de evolução tecnológica. A gente está evoluindo a nossa plataforma e infraestrutura continuamente, antecipando alguns contratos com fornecedores importantes. Com isso, a gente vê ganhos importantes a serem capturados de eficiência no consumo de cloud, por exemplo, e muita oportunidade de automatizar processos internos e administrativos, né? Seja revendo processos, com inteligência artificial, diversas outras ferramentas que também podem alavancar eficiência e capacidade de crescimento. No final do dia aqui, nosso objetivo é transformar a Neogrid numa empresa cada vez mais leve, mais ágil, reduzir o custo de servir, fazer mais com menos. Podemos para a próxima, por favor. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alberto Amorim, investidor, e ele diz: parabéns pelos resultados. Observamos uma melhora consistente nas despesas operacionais, que contribui diretamente para a expansão do EBITDA. Quais fatores estruturais sustentam essa eficiência e até que ponto é possível esperar que esse patamar de rentabilidade se mantenha no longo prazo? Obrigado, e essa é uma ótima pergunta, tá? Obrigado por trazer o tema. De fato, essa melhora em rentabilidade é uma consequência direta de mudanças estruturais que temos implantado na empresa. Consolidamos diretorias, simplificamos processos, criamos aqui uma área interna integrada de governança que nos permite reagir com mais rapidez aqui para rever despesas e garantir a eficiência. A gente está passando a operar com muito mais disciplina orçamentária, com implantando aqui o orçamento base zero para garantir que cada gasto tenha justificativa de geração de valor. E revisamos estruturas e contratos de forma geral, como temos apresentados nos últimos calls. Então, com isso, a gente está, de fato, em um cenário de geração de EBITDA positivo recorrente. Claro que nesse terceiro trimestre, como fizemos uma mudança rápida de direção, esse resultado foi potencializado com algumas reversões de provisões. Mas é fato que temos um cenário de EBITDA positivo recorrente. E o desafio agora, o trabalho é nos planejarmos frente às pressões sobre o resultado que teremos daqui para frente, né? Por exemplo, a redução da receita internacional, a qual demos transparência já desde o último trimestre, das nossas comunicações, e lembrando que no ano que vem a gente tem a continuidade da reoneração da folha de pagamentos. Com isso aumenta o nosso custo, né, nosso custo trabalhista, e a gente está trabalhando bastante aqui para conseguir garantir resultado operacional positivo recorrente mesmo nesses cenários. Acho que está respondido.
Nicolas, por favor, se quiser complementar. Não? Para mim Então, está bem, Augusto, eu acho que está respondeu boa. muito bem. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Nicolás Simone para que faça as considerações finais da companhia. Bom, primeiro queria agradecer a todos por la participação aqui do call de resultados, mas para encerrar, não, queria reforçar que estamos fazendo o que precisa ser feito aqui na NeoGrid, não? Simplificar, ganhar eficiência, voltar a gerar caixa, não? Mas manter também um olhar para frente, não? Com disciplina e ambição. Eu acho que duas palavras-chave nossas é execução, excelência operacional e essa visão de futuro. Estamos construindo uma NeoGrid mais leve, como vocês viram na parte de resultados, mais inteligente, mais preparada para crescer de forma sustentável e entregar valor para todos nossos clientes e acionistas. Isso é um ponto extremamente importante. Queria agradecer a los clientes, ¿no? Pela confiança e parceria contínua, a los accionistas pela visão de longo prazo, ¿no? E apoiar a NeoGrid em toda essa jornada. E a todos os colaboradores de NeoGrid, ¿no? Os NeoGriders, que têm sido incansáveis, ¿no? Em transformar desafios em resultados. Ou seja, realmente muito feliz com a equipe que tenho e me dá convicção que podemos atingir resultados ainda melhores. Então, seguimos juntos e, novamente, agradeço aí a participação de todos no call de resultados. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos. O webcast da NeoGrid está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.